silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Eu vou falar. Na aula de hoje nós vamos falar de Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço que viveu a maior parte da sua vida na França. Ele que viveu de 1712 a 1778, ou seja, no século... Qual século que é esse aqui? 18, 19. 18. Ó. E segundo ele, o ser humano nasce livre, mas por toda parte ele se encontra acorrentado. O ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe. O ser humano nasce livre e a sociedade o escraviza. Vocês concordam com isso? Concordo. Plenamente. O ser humano é bom por natureza? Não. Não. Ou o ser humano é mau por natureza? Não, acho que é mal. Ou o ser humano não é nem bom nem mau por natureza? Tipo assim, O ser sociedade humano é corrompe aquilo que a ele. educação faz dele. É, porque ele seria meio que neutro. O Thomas Hobbes, filósofo inglês, ele vai dizer que o homem é mau por natureza. O homem é o lobo do homem, ou seja, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Isso para o Thomas Hobbes. O Locke vai dizer que o homem não nasce nem bom nem mau. O homem é aquilo que a educação faz dele. Então é a educação que vai fazer da gente seres bons ou seres maus. Já o Rousseau diz que a gente nasce bom. A sociedade é que nos corrompe. As crianças não têm maldade, elas aprendem a ser más com a sociedade, com os adultos. Na perspectiva de Rousseau. E essa sociedade que nos torna maus, ela também nos acorrenta, nos escraviza, com suas regras, com suas leis, não deixando a gente ser quem a gente é por natureza, tendo que nos transformar numa versão corrompida que a sociedade quer da gente. Por exemplo, na escola. A escola seria uma forma de corrupção das crianças e dos jovens. Uma forma de corromper a natureza, não deixando os jovens desenvolverem todas as suas habilidades naturais, tendo que se submeter a regras estranhas. Por exemplo, ficar sentados. Uma criança de primeiro ano, ficar sentada. José, até hoje, do segundo ano do ensino médio, ficar sentado é uma dificuldade gigantesca. Mas para uma criança, ergonomicamente, isso é completamente avesso à própria natureza dela. Uma criança com 6 anos de idade, o Rousseau já falava lá no século XVIII, ela teria que estar desenvolvendo todas as suas potencialidades, suas habilidades naturais. Aí vem a escola, coloca a criança sentada e obriga ela a ficar quietinha, sem falar nada, só ouvindo o professor. É verdade que a escola não ensina as leis da vida? É verdade que a escola só ensina as leis da vida? Segundo o sistema educacional, sim. A escola está te preparando, principalmente para o mercado de trabalho. Te tornando dócil, te domesticando. Ainda mais você. Você precisa urgentemente ser domesticado. Olha, tem um de animal. Você viu? Quem fala isso é o Michel Foucault, não sou eu, viu? Ele fala que a escola foi criada para domesticar crianças e jovens. Ó, aquilo ali é um. Não tá funcionando com isso aqui. Pois é. É coleira de choque? O O que que Zé fazer? não vai funcionar e não sei se vai funcionar lá fora também no mundo. Né? Eu também acho que não. O céu. Então essa é a filosofia, um pouco da filosofia política do Jean-Jacques Rousseau. Ele vai elaborar uma teoria do contrato social, junto também com o Hobbes e o Locke. São os 3 grandes contratualistas. Para o Hobbes, o contrato social, a sociedade, antes da gente viver em sociedade civil, antes de ter o Estado, a gente vivia no estado de natureza. E como o homem é mau por natureza, no estado de natureza, antes da gente viver em sociedade civil, antes de ter o Estado, a gente vivia no estado de guerra de todos contra todos. Aí por que a gente fez um contrato social e criou o Estado? Para impedir que a gente se matasse. Porque no estado de natureza a gente viveria matando uns aos outros, escravizando uns aos outros e roubando uns aos outros. Segundo ele, sim, seria anarquia. Na anarquia é a vontade de cada um que impera. Cada um é o seu próprio juízo. Não existe um outro juiz ou alguém para julgar a gente. Então você faz o que quiser e entender o que estiver na telha. Nós somos movidos pelos nossos desejos. Os nossos desejos são egoístas, segundo
o Thomas Hobbes. Para o Locke, o contrato social ele foi criado, para o Hobbes foi criado para quê? Para garantir o mínimo de paz e segurança, ou seja, impedir que a gente se mate, se escravize e se roube. Para o Locke, como o homem não nasce bom nem mal, mas no estado de natureza, ele vivia no estado de insegurança constante, ou seja, a qualquer momento você poderia ser roubado, ser assassinado ou tornado escravo. Então o Estado foi criado para garantir 3 direitos básicos: o direito à liberdade, à vida e à propriedade, para o Locke. Esses são os 3 direitos que o Estado deveria garantir. Para Hobbes não existe Estado, ele é defensor de um Estado absolutista. Aliás, não existe direitos, porque ele é defensor de um Estado absolutista. O poder absoluto concentra-se nas mãos do Estado. O Estado tem poder sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade e sobre os nossos bens. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te matar. E é isso que o Estado faz com a polícia, não é? Você apresenta uma ameaça. O Estado pode te prender, ou seja, tirar a sua liberdade. E o Estado pode tirar os seus bens também, se você representar uma ameaça para a sociedade. Para o Locke, não. A função do Estado é garantir os 3 direitos, não tirar os 3 direitos. E para Rousseau, a sociedade civil e o Estado foram criadas em cima da propriedade privada. No estado de natureza, a gente vive em perfeita harmonia com a própria natureza. A Débora não fala. É uma citação do Jean-Jacques Rousseau. Isso. É uma citação dele. É um trecho. Ele começa a obra dele, o contrato social, com essa frase. Tem uma obra, a principal obra política dele é o contrato social. Ele começa com essa frase: o ser humano nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. O ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe. No estado de natureza a gente vive em perfeita harmonia uns com os outros e com a própria natureza. Aí chega um momento que, segundo ele, teve um primeiro ser humano, que ele chama de maldito. O primeiro ser humano que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. Maldito é esse primeiro ser humano que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. E mais maldito ainda são os outros seres humanos, que não foram lá e arrancaram a cerca e disseram: não, a terra é de todos. Porque ali nasce a desigualdade social entre os homens. Com a desigualdade nasce também a corrupção e todos os males sociais. Porque uns passam a ter e outros a não ter. Aqueles que têm querem fazer de tudo para ter cada vez mais e se corrompem. E quem não tem faz de tudo para ter, se corrompendo também. Então é a propriedade privada quem corrompe a sociedade. O primeiro contrato foi fundamentado nessa propriedade. Agora, para ele, é necessário um novo contrato, não mais fundamentado na propriedade, apesar de que a propriedade não vai ser abolida. Uma vez criada a propriedade privada, não tem como mais você abolir ela. Então é necessário criar um novo contrato. Esse novo contrato, segundo ele, deve ser fundamentado na vontade geral. O que é a vontade geral? São os interesses que nós temos em comum. Então, o governo agora deve ser exercido diretamente pelo povo. Ele defende uma democracia direta, que é diferente da nossa democracia representativa. Qual que é a diferença entre a democracia direta e a representativa? A representativa você elege representantes, que deveriam representar o seu interesse. Mas, segundo Rousseau, o único representante do seu interesse é você mesmo. Quando você elege outra pessoa para representar os seus interesses, ela não vai defender os seus interesses, ela vai defender os interesses dela. E é isso que os políticos fazem, não é? E o povo fica brigando por causa desses vagabundos. Talvez assim. Eles estão lá, vocês acham que estão defendendo os seus interesses? Nunca. Sempre é os interesses deles. Mas eles fazem a gente acreditar que ao defender os interesses deles, estão também defendendo os... Nossa, mas não estão. Por isso eu defendi uma democracia direta. Tudo que é de interesse do povo tem que ser decidido pelo povo. E só pode virar lei algo que for consensual, se houver consenso. Se não houver consenso, não pode ter lei. Tem consenso sobre aborto? Não. Então não pode ter lei sobre aborto. Tem consenso sobre armas?
Não, então não pode ter lei sobre armas. Tem consenso sobre drogas? Então não pode ter lei sobre drogas. Não pode ter lei sobre drogas. Só pode ter lei sobre aquilo que for consensual. Se não houver consenso, não há lei para o Rousseau. Então o ser humano, no estado de natureza, ele é fundamentalmente bom, nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Quando a ideia de propriedade privada se desenvolveu, maldito primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra, ele teve que criar um sistema para protegê-lo. Então o Estado foi criado para quê? Para proteger a propriedade privada. E por isso que o Estado mata mais pobre, né? Prende mais pobre. É verdade. Por quê? Porque o pobre não tem propriedade privada. Tadinho do E aí o pobre. pobre às vezes se corrompe para tentar ter uma propriedade privada. Sem terra. Aí o Estado é maligno contra essas pessoas, né? Vai lá e Então esse sistema evoluiu como leis impostas por proprietários para aqueles que não tinham propriedade. Então essas leis vinculam as pessoas ali de forma injusta. Então a sociedade, o conhecimento, as artes, como Rousseau, corrompeu a humanidade, né? O movimento romântico, o romantismo, no final do século XVIII e início do século XIX, vai valorizar os sentimentos e vai acreditar nessa versão do Rousseau. O homem nasce bom, essa é a teoria que ficou conhecida como do bom selvagem. Os povos ameríndios eram bons por natureza. O europeu, quando chega aqui, corrompe os índios. Por que corrompe os índios? Porque traz de lá a ganância, a vontade de querer ter cada vez mais. Faz com que os índios acabem com o comunismo que eles tinham ali, primitivo, né? Os índios lá na tribo, tudo que eles caçavam, pescavam e colhiam era dividido de forma igualitária para a tribo. Chega o europeu, com o ideal ali de catequizar e civilizar o índio. Ao civilizar o índio, o que ele faz? Ele traz a ganância, o egoísmo para o índio, corrompendo os povos indígenas. Aí tem o José de Alencar, por exemplo, na literatura, vocês já viram o José de Alencar? Com as obras indigenistas dele, principalmente Iracema, né? Que mostra o bom selvagem ali, né? Uma visão do homem indígena, dos indígenas, como bons por natureza e sendo corrompidos pelo europeu, né? Então o movimento romântico na literatura, que dominou o final do século XVIII, início do século XIX, refletiu aí a visão do Rousseau sobre esse estado de natureza como um estado de beleza, de inocência, de virtude. Os índios eram inocentes, foram corrompidos pelo europeu. Eram belos, virtuosos. E aí o europeu traz os vícios. Adão e Eva também representam um tipo de seres humanos naturais, aí que o Rousseau julgava que existiam antes da sociedade, antes da propriedade privada. Mas eles foram corrompidos pelo conhecimento. Adão e Eva pecam por quê? Porque eles comem o fruto de que árvore? Ninguém sabe. A árvore do conhecimento. Ou seja, é o conhecimento que corrompeu a humanidade. Ainda existe essa árvore? Ou esse suposto conhecimento. Para quem acredita, existe o Jardim do Éden em algum lugar aí, né? Com uma árvore. Né? Tem a cobra aqui. Corrompidos pelo conhecimento, tornaram-se egoístas e infelizes. Adão e Eva, né? Ele vai falar que a tranquilidade ela também está nos calabouços. Mas isso basta para tornar lugares desejáveis de se viver? Então as pessoas buscam a paz. Mas nem todo lugar que tem paz é um lugar desejável de se viver. Às vezes é preciso também a guerra. E aí ele vai inspirar a Revolução Francesa de 1789, né? Então a vontade geral ela deve emanar de todos para ser aplicada a todos. O que é a vontade geral? Os interesses que nós temos em comum. Isso aqui é uma democracia direta. Tudo que é de interesse do povo tem que ser decidido pelo povo. Dá certo. Então tudo que vai ser votado lá de lei, por exemplo, quem tinha que decidir era a gente, não os políticos. E aí se não há consenso, não pode ter lei. Aí não resolve nada. Aí cada um faz o que quiser. Não tem consenso sobre aborto, então quem quiser abortar, quem não quiser não aborta. Tem consenso sobre armas? Não tem. Então quem quiser ter arma tem, quem não quiser não tem. Tem consenso sobre drogas? Não, quem quiser usar usa, quem não quiser não usa. E vai ser pecado? Oi? Pecado. Não, para ele, Usar droga? não é consenso, não pode ter lei. A lei tem que ser fruto da vontade geral, ou seja, do consenso entre as pessoas. Então se não há consenso, para que vai ter lei? Se as pessoas não concordam.
Então a Revolução Francesa, iniciada 11 anos depois da morte de Rousseau, inspirou na alegação dele que era injusto poucos ricos governarem os pobres. E os ricos ficam cada vez mais ricos com a propriedade privada, e isso vai corrompendo a sociedade, deixando os pobres impotentes e sem voz. Isso na perspectiva do Rousseau. Beleza? Foi compreendido aí o pensamento do Rousseau, galera? Sim. Tranquilo? Sim. Favorável? Por hoje é isso aí.